Senhoras e senhores do Audiodrama, hoje eu estou recebendo o André Felipe. Bem-vindo, André. Obrigado. Bem contente de estar recebendo você aqui. A gente já se encontrou algumas vezes, não sei se você lembra, mas a gente nunca parou para trocar uma ideia de fato, né? Sim, sim, temos alguns amigos em comum. Pois é. Então, vou pedir para você, como sempre eu faço aqui, para você começar se apresentando, inclusive porque eu também estou curioso para ouvir sua apresentação, para conhecer aí sua história. Tá bom. Primeiro agradecer o convite. Acho super legal o Imagina. projeto. Eu já tinha conhecido, tinha ouvido o do Vini. E, Aham. enfim, me apresentar. Sempre é difícil se apresentar, né? A gente em cada lugar se apresenta de um jeito. É, Fica a seu critério, aqui é livre. Então, eu sou André Felipe, eu sou de Florianópolis, mas já morei em diversos lugares. Agora eu tô morando na Alemanha. É, eu sou dramaturgo, também um pouco ator, um pouco diretor, produtor, professor, pesquisador, um pouco de tudo. O que mais que é interessante saber? Eu faço doutorado, estou fazendo doutorado na USP agora e fazendo parte do doutorado aqui na Alemanha, na Universidade de Frankfurt. Estou já 7 meses aqui, fico 1 ou 2 anos. Bom, acho que é isso. Então a sua ida para aí faz parte do seu doutorado? Faz parte do meu doutorado, aham. É um sanduíche. Entendi. E é em dramaturgia? É em dramaturgia, meu projeto está relacionado à dramaturgia. Está relacionado à minha prática e tem a ver com a representação ou apresentação do tempo, noções de tempo e temporalidade na escrita e na dramaturgia. Porque isso é muito evidente lendo os seus textos. É uma coisa que eu vou querer te perguntar, inclusive, essa coisa com o Não tempo. sei dizer o que vem primeiro. Aham, Se vem primeiro a pesquisa ou se vem primeiro esse interesse. sim. Ô, André, mas enfim, quando eu te ouvi falar de você, te conheci aqui, você já estava em São Paulo e já Uhum, trampando com dramaturgia. sim. Mas desde Aham. Florianópolis você já faz isso? Então, sim, eu me formei. Eu não falei muito da minha formação. Eu me formei na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de teatro. Lá só tem licenciatura. Agora, hoje em dia, não, acho que é só licenciatura ainda. É, mas tem bastante prática, Aham. assim. Eu comecei mais interessado na atuação. Já fazia teatro desde 12 anos, na adolescência, assim, né, em oficinas e tal. Mas com o tempo eu fui passando cada vez mais a me interessar pela dramaturgia e fui sendo reconhecido como dramaturgo lá no curso, antes mesmo de eu me entender como dramaturgo, porque eu era a pessoa que acabava me interessando por trabalhar com texto, por adaptar texto, enfim. Sim. E me colocaram antes esse título, antes de eu me entender como dramaturgo. Aham. E aí depois, enfim, foi indo num crescente interesse pela dramaturgia. Uh, não tinha escrito nenhum texto antes de ser conhecido já como dramaturgo lá, é, só adaptado algumas coisas, feito algumas versões. E aí, no final do curso, eu me inscrevi para o mestrado em dramaturgia, um mestrado prático em Buenos Aires. Eu já tinha interesse de ir para Buenos Aires, tinha muito interesse na dramaturgia de lá. E aí fiz esse mestrado no. Isso que ano? Eu comecei em 2010 o mestrado lá, e aí foram um pouco Aham. mais de 2 anos de mestrado. Ele funciona um pouco como uma escola de dramaturgia misturado com um mestrado, então são 2 anos de matérias, bastante matérias práticas, e aí depois o tempo que você quiser para escrever a sua dissertação. E aí lá que eu comecei a escrever mais, assim, me entender mais como dramaturgo. É, eu já escrevia muito antes também, isso desde adolescente também, mais poesia e coisas que eu não sabia muito bem o que eram. E aí aos poucos fui juntando um pouco essas duas práticas assim. E aí a sua vinda para São Paulo foi no final desse período aí que você já fez o mestrado na Argentina e já se firmou Mais ou como alguém que menos. escreve Eu dramaturgia. eu desde a graduação tenho um grupo que chama Ursa de Araque, que se formou por algum, somos todos estudamos juntos, né, na graduação lá em Florianópolis.
E esse grupo continua, apesar de que quando a gente se formou, cada um foi para um lado. Florianópolis acontece muito isso, né? Como não tem muito espaço para produzir, assim, as pessoas acabam saindo muito. Mas a gente continuou trabalhando junto, apesar da distância. Eu estava em Buenos Aires, outro ator estava na França, outros continuaram no Brasil, foram para diferentes lugares do Brasil. E dentro do grupo eu já trabalhava de alguma forma como dramaturgo ou como dramaturgista. A gente sempre trabalhou de uma forma muito colaborativa e cada um também revezando também os papéis e as funções dentro do grupo, né? E aí depois, quando eu estava, enfim, morei em Buenos Aires um pouco mais de 2 anos, e aí quando eu voltei para Florianópolis. A gente tinha conseguido na época um Miriam Muniz, falecido Miriam Muniz, Sim. da Funarte, né? O prêmio da Funarte. Falecida Funarte também. Então, falecida, enfim, que ainda Funarte. existe, mas a gente ainda vai tá chegar aí em morta-viva. muitos cadáveres aí. E aí, enfim, aí voltei para Florianópolis e ali comecei a trabalhar mais intensamente com o grupo. E aí, de novo, aconteceu uma nova diáspora do grupo. Eu fui para São Paulo, outros vieram para cá, para a Europa. Mas a gente ainda assim continuou trabalhando juntos. Mas é isso, eu fui para São Paulo em 2015, final de 2015. Mas já estava antes um pouco em relação com São Paulo, tinha trabalhado no ficção da Companhia Ato, tinha uma espécie de núcleo de dramaturgia que trabalhava Sim. junto com eles. Então já estava um tempo ali meio numa ida e vinda, já trabalhando com o Gustavo Colombini também, já muito em diálogo com ele. E aí aí em 2015 fui para São Paulo e em 2017 entrei no doutorado na USP, né? Sim, entendi. Enfim, e aí conecta tudo. E aí vim para cá começo desse ano. Sim. É uma sequência até que muito encadeada, né, de acontecimentos assim, de uma coisa para outra e de repente você já tá aí. Tanto que eu ia te perguntar se eu por alguma razão achei que o seu período aqui tivesse sido um pouco mais longo. Queria saber se a sua dramaturgia estava atrelada somente a processos ou também a academia e como que estavam indo essas coisas assim, mas acho que você já meio que já deu uma respondida, né? Porque às vezes eu te via muito assim e eu era curioso para conhecer essa sua dramaturgia, né? Aí você me enviou aqui 3 textos: o Perdendo Tempo, que você disse que foi de um projeto teatral inacabado, o Mansa, que foi esse que o Diogo Liberano dirigiu. Sim. Eu queria que você falasse um pouco desses, onde é que eles se localizam aí nessa trajetória que você descreveu, desde início de dramaturgia até essa entrada para o doutorado, onde é que eles estão, o que são esses projetos? Então, deixa eu ver por qual eu começo. Aqui eu vou abrir um parênteses. A seguir, o André vai começar a falar de 2 textos dele, Mansa e Perdendo Tempo. São 2 textos que têm como característica o tempo na construção dramatúrgica. E depois a gente vai ficar falando um pouco disso. O André já vai descrever os textos, mas para situar vocês um pouco mais e melhor e não ficarem boiando durante o nosso papo, eu estou fazendo essa parte aqui para apresentar essas dramaturgias com mais detalhes. A primeira dramaturgia que o André vai começar a apresentar agora é Mansa. Mansa, escrita em 2018, é descrita como uma peça para 2 atrizes. Ela começa com o seguinte fragmento: porque uma mulher boa é uma mulher limpa. E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos, pôs-se sobre 2 patas, a mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões de anos, pôs-se sobre 2 patas. Não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Angélica Freitas. Mansa é uma dramaturgia fragmentada. São 33 fragmentos e cada um deles está localizado num período de tempo diferente. Os anos pelos quais o texto passa são 1997, 2000, 2003, 2015 e 2033.
cada fragmento de Tem traz uma dupla de personagem que de alguma maneira se refere à história principal da dramaturgia, que é a história de duas irmãs que mataram e enterraram o pai, pastor, no terreno de casa. Mas essa história em si não acontece na dramaturgia. Então a gente sabe dela e descobre mais dela a partir das perspectivas trazidas nesses fragmentos focados em personagens específicos. Nos fragmentos do ano de 1997, a gente acompanha a perspectiva do pai de dentro do buraco já enterrado, e também existem fragmentos de 97 dedicados a dois vizinhos, garotos, adolescentes ali, que estão no terreno dessa família momentos depois do crime. Nos fragmentos localizados em 2000, se referem a um policial interrogando um desses vizinhos. Em 2003, uma equipe de reportagem acompanhando o incêndio que destruiu a casa das irmãs. Em 2015, um corretor negociando o terreno com um possível comprador. E em 2033, um paleontólogo descrevendo um fóssil encontrado num terreno antigo. Então esses fragmentos vão se alternando, o tempo vai se alternando, essa história vai sendo contada de uma maneira não linear e o que a dramaturgia traz são essas perspectivas dessa história que aconteceu. Todos os personagens de todos os fragmentos abordam essa história de alguma maneira. Há também alguns excertos de vozes femininas intercalando essa sequência de fragmentos. A dramaturgia abre já com um excerto desses, de vozes femininas, dizendo o seguinte: começa com a imagem de uma égua levantando terra, cavando um buraco em coices, uma terra fofa e escura, com pouco mato. A imagem de um braço saindo da terra. Os vestígios dessa história foram deixados aí, na terra. Agora encontram-se oxidados, calados, deixados de lado. Tantas sociedades, tantas línguas, tantas formas de vida sistematicamente extintas para que agora nós estivéssemos aqui. E, no entanto, esse respirar incessante de dentro para fora, essa raiva incontida querendo se transformar em algo parecido a um gesto, o animal que abocanha o seu próprio rabo. É uma espécie de imagem primordial que abre a dramaturgia sobre a qual o André também vai falar um pouco. Aí, indo para o segundo texto que a gente vai abordar, é o Perdendo Tempo, que acompanha três personagens, João, Samantha e Tomás, em diferentes períodos da vida deles. Em 2002, quando eles têm 15 anos, em 2017, quando têm 30 anos, e em 2032, quando eles têm 45 anos. São 29 fragmentos, cada um desses fragmentos dedicado a algum desses três personagens e localizados em diferentes períodos da vida deles, em algum desses três estágios da vida que a dramaturgia estabelece. Então também é uma sequência não linear, tanto da trajetória individual de cada personagem, quanto do conjunto das personagens. Alguns fragmentos trazem a personagem em diálogo ou numa descrição em primeira pessoa ou até em terceira pessoa. Há também fragmentos dedicados ao mar e ao céu, elementos ali presentes na trajetória dessas personagens. Conforme a dramaturgia vai avançando e a gente vai acompanhando a passagem do tempo na vida deles de maneira não linear, vai se construindo aos poucos a trajetória de cada um dessas personagens e também da relação que existe entre elas. Cada um tem suas questões, seus conflitos, transformações. É uma espécie de mosaico que vai sendo criado, com episódios de cada um com muita lacuna, mas também de momentos chaves dessas trajetórias. Não há um conflito tradicional que amarre a dramaturgia. Particularmente dizendo, eu vejo que o grande conflito nessa narrativa acontece justamente na fricção entre o que é dado pela dramaturgia e aquilo que ela escolhe não mostrar. Assim como acontece em Mansa e é operado de uma maneira muito interessante pelo André. Eu espero que com essa explanação vocês tenham um pouco mais de informação para somar com aquilo que o André ainda vai falar sobre os textos e consigam compreender melhor essa discussão sobre o tempo que essas dramaturgias disparam e que a gente vai abordar aqui no papo. Então, deixa eu ver por qual eu começo. Talvez pelo Mansa, que é o mais fresco, que estreou no ano passado. Eu acho que cada um desses projetos que eu mandei tem uma relação diferente também de escrita. Esse, no caso, foi uma encomenda e foi uma das minhas primeiras experiências com uma encomenda. Assim, eu já tinha feito alguns trabalhos dessa maneira, mas nesse eu tive menos relação com o processo de criação e de montagem, né? De criação, enfim, estou diretamente ligado, mas de montagem de ensaios, né? Porque foi montado no Rio, eu estava em São Paulo,
assisti alguns ensaios, mas só bem no comecinho e depois bem já no final. Mas eram pessoas que você conhecia? Então, é um projeto que partiu Aham. de duas atrizes lá do Rio, da Amanda Mirassi e da Nina Froze. Eu já conhecia a Amanda, que tinha feito uma das oficinas comigo e com o Gustavo, uma época que ela estava em cartaz com outro espetáculo em São Paulo, Uhum. mas conhecia pouco, assim. E é um projeto que partiu delas, elas chamaram o Diogo Liberano para dirigir, e eles três me chamaram para escrever. E era um projeto que, a princípio, eles estavam montando algum outro projeto, acho que era com Pedro Kozovski, um projeto que acabou não rolando. Então me chamaram com muita abertura, assim, não tinha essa vontade de trabalhar juntos, mas não tinha muito o que ia ser o projeto, né? Sim. Então me passaram algumas referências muito vagas, assim, de coisas que queriam trabalhar, e eu tive muita liberdade, assim, como dramaturgo. O Diogo Liberano era alguém que eu já tinha, né? Eu já sou amigo de muito tempo e a gente já tinha feito algumas coisas juntos, então já tinha uma linguagem comum também. Mas foi uma experiência muito legal, assim, essa experiência de encomenda, assim, né? Mas que sempre dá Sim. um nervoso também, né? Essa coisa do que Nossa, eu esperam, imagino. o que esperam Exato, de né? você Porque enquanto dramaturgo. ainda mais dependendo do que as pessoas te dão de ponto de partida, né? Porque eu não sei o que é pior, ser muito fechado ou muito Sim, aberto, porque fica aquela expectativa para corresponder. sim, Inclusive, eu sim, queria te perguntar o que era essas ideias iniciais, porque se você quiser descrever o texto um pouco antes, para sim, o sim. pessoal mais ou menos saber, mas o que te deram assim para chegar onde você chegou? Sim, então, todas as referências que elas me passaram tinham a ver com violência contra a mulher. É, enfim, não, tinha Antígona, uma primeira cena de Antígona, da relação da Antígona com a irmã dela. Tinha um filme, tinha um interesse de trabalhar com o espaço da prisão feminina. É, Uhum. Ia muito por aí, assim, as referências. E aí eu comecei a desenvolver uma ficção. Eu sempre trabalho, isso é uma constante, assim, nos meus processos de criação. Eu sempre trabalho muito a partir de uma imagem geradora, assim. Mas uma imagem pode ser uma Sim. imagem existente, pré-existente, uma fotografia, um quadro, enfim, ou uma imagem que eu crio, assim. Mas para mim é muito importante ter essa imagem em mente, assim, que é um pouco irradiadora, assim, da criação. E aí, enfim, desenvolvi um pouco a partir de onde eu queria trabalhar. Era uma imagem que partia de eu há 2 anos, três anos, acho, no processo do Perdendo Tempo, que é o outro texto, eu dei uma oficina numa prisão feminina lá em Florianópolis. Fiz uma espécie de residência de um dia com algumas presidiárias que já faziam um curso de teatro lá, presidiárias e Oficina algumas. de dramaturgia? Aham, de escrita. Aham. Com umas presidiárias e algumas escritoras. Eu chamei algumas escritoras da cidade, tanto dramaturgas ou gente do cinema ou da literatura. E foi um dia, foi super rápido, Legal. mas foi super intenso. É, e, enfim, eu estou fazendo uma tangente aqui, mas já vai conectar. É, Tá. a história de uma das detentas era uma história muito forte, assim. Ela tinha uma história de abuso e violência doméstica, e ela assassinou o marido dela, isso ela me contou, enfim, a facadas. E aí depois eu soube pelas outras detentas, então não sei o que é verdade ou não, que ela enterrou o corpo do marido, que ainda não estava completamente morto, no quintal da casa, nos fundos da casa. E que foi descoberta porque uma vizinha viu esse corpo sendo desenterrado pelo cavalo do terreno. E aquela imagem ficou muito forte Caraca. assim na minha cabeça naquele momento, né? E é uma imagem que às vezes voltava. Então eu trabalhei a partir dessa imagem, assim, essa imagem como irradiadora. E comecei Aham. a criar uma ficção, enfim, de duas irmãs que matam o próprio pai, também numa história de abuso, de violência.
E aí, em algum momento, eu comecei a me sentir muito estranho, assim, comecei a escrever um diálogo entre as duas irmãs, né? Eram duas atrizes, então comecei a desenvolver esse diálogo. Mas em algum momento comecei a me sentir estranho nesse momento, né? Como homem, escrever esse diálogo dessas duas mulheres, né? Uma história de violência contra a mulher. Entrei em certa crise com o projeto, conversei com elas, enfim. E aí, no fim, a solução que eu encontrei foi não ignorar essa relação de que eu era um homem escrevendo essa história, né? Então, trabalhar, jogar com essa relação. Então, o texto, o que ele é, eles são só apenas vozes masculinas que circundam esse crime, né? Que circundam essa história. Essas duas mulheres estão ausentes no texto, elas foram presas, né? Então só aparecem essas vozes masculinas descrevendo várias versões desse crime, né? Então tanto os vizinhos, dois vizinhos, crianças que veem o corpo do pai enterrado, o policial que volta para interrogar um dos vizinhos, esse terreno sendo vendido, então o cara da imobiliária, um possível comprador do terreno, um jornalista, enfim, e isso ao longo do tempo, né? Ao longo de, se eu não me engano, 36 anos. Enfim, mas eu contava que o jogo um pouco do texto é que esse texto seria feito por duas mulheres, né? Então a presença delas em cena cobra a presença dessas duas mulheres que foram de alguma forma caladas e sem a possibilidade de contar sua própria história, né? E o texto é Então aí as duas intercalado atrizes também. fazem todos os personagens, né? Sim, fazem todos os personagens ao Ah, longo entendi. Pô, que de legal. 36 anos, né? E Aham. foi, enfim, uma bomba que eu enviei para eles, né? Porque a primeira entrega que eu fiz, o texto já é super confuso, porque eles são vários fragmentos ao longo do tempo, né? E a narrativa Aham. vai se construindo aos poucos nesse quebra-cabeça. Mas a minha primeira entrega era ainda mais caótico, assim, né? E elas se assustaram muito primeiro, assim, que é isso, né? Milhões de personagens, todos homens, contando essa história, enfim. Mas aos poucos a gente foi entendendo juntos o que nos interessava, né, enquanto grupo também, daquele texto, daquela história, daquelas personagens. E elas, junto com o Diogo e com a Natácia, que trabalhou na composição corporal, foram encontrando um modo de colocar aquele texto em cena, né? Então foi um pouco isso. Estreou no ano passado, em 2018, no Cena Brasil Internacional, que é um festival que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, lá do Rio. Aham. Depois fez temporada na Companhia dos Atores, fez temporada depois em São Paulo, no começo de 2019, agora no Viga. Voltou em cartaz no Rio nesse semestre no Poeira, no Poeirinha. E segue, espero que siga, é um trabalho que eu tenho muito carinho, assim, Nossa, espero que volte e pra que São foi Paulo então também, muito... que queria muito ver. Ah, seria legal, seria Seria bem super massa. legal. Agora que você falou dessa história de como partiu, é muito louco pensar que esse tema que te deram foi a violência contra a mulher, porque você trabalha isso já na chave da reação, né? Aham, Essa violência contra a mulher não tá lá, a gente descobre que o que elas fizeram é fruto de muita violência com elas, e fica sim, muito forte uma aham, imagem que você coloca lá dessa coisa da natureza selvagem, né? De como as coisas se uhum, rebelam naturalmente e é isso, você vai receber como reação aquilo sim, que você sim, provocar um pouco, e é interessante associar isso a uma figura feminina que sofre uma violência, mas que não se cala e existe uma reação ali, né? Enfim, é uma sim, questão sim. com suas E o nuances, texto é mas é um interessante. processo de... O texto é esse processo de escavação, assim, né? Relacionando Sim, um pouco sim. com essa imagem, assim, né? Desse pai que é esfaqueado, que é enterrado, enfim. Mas o processo do texto também foi uma escavação de tentar encontrar o que aconteceu mais para trás, mais no passado, buscando um pouco a genealogia dessa violência, assim, né? Essa história de violência que essas duas meninas sofreram
e que talvez a mãe delas também tenha sofrido, e que talvez a avó delas também tenha sofrido. Como essa história se aponta para o futuro também, então ela vai se ramificando, assim, né? Vai ganhando várias... É uma narrativa que vai entrando em várias portinhas, assim. Eu li primeiro Perdendo Tempo, né? Se quiser falar um pouco, mas eu li Aham, Perdendo Tempo primeiro. sim. E depois que eu li a Mansa, é uma sensação um pouco de uma peça-paisagem, assim, porque você, a partir das outras perspectivas Uhum. espalhadas, é que você vai construindo aquela história que está lá atrás, né? Você não vê a história em si, Sim, o sim. que aconteceu, mas você vê Uhum. sombras dela, né? Reflexos dela. E aí essa estrutura de tempo que avança no Uhum. tempo, volta no tempo, uma perspectiva de alguém num tempo, a perspectiva desse mesmo alguém num Sim. outro tempo, e aí no Mansa tinha Aham. lá um paleontólogo no futuro, e eu pensando, mas tá, Aham. todos os outros aqui eu consigo relacionar com a história, mas esse paleontólogo aqui eu não tô conseguindo ainda. E aí no final, Aham. tá lá, é o cara no terreno, anos depois. E você cria até uma metáfora Sim. interessante, Aham. assim, a hora que o texto dá um. Opa! Muito louco. Aham. Sim, sim. O central, na verdade, do texto, mais do que a história das meninas, é a história desse terreno, né? Sim, sim, Todos os fragmentos se passam nesse terreno em diferentes anos, né? Em diferentes momentos. sim. E é isso, esse paleontólogo de alguma forma aponta para um futuro ainda mais longínquo, né? Que está É, ali presente de alguma forma, né? sim. Desde o início você já meio que aponta assim, olha até onde essa história reverbera e você fica, meu, mas como assim? Ainda, como é possível essa história ainda estar reverberando até lá? Sim, sim. E o Perdendo Tempo é antes do Mansa. O Perdendo Tempo é de antes do Mansa. Foi um processo bastante solitário, de 2015 e 2016. Eu ganhei uma espécie de bolsa de criação de um edital lá de Santa Catarina, que chama Elizabeth Anderle, para a criação da dramaturgia. E a princípio a ideia do Perdendo Tempo, eu coloquei ali, né, que é um projeto de uma série teatral incompleta, Sim. e não sei se abandonada, isso eu vou retomar em algum momento. A princípio era uma ideia de uma série teatral, de uma mega ficção, assim, de uma ficção que conta a história de três amigos ao longo de 30 anos, né? Uhum. E a ideia é que tenham vários capítulos dessa história. Eu escrevi apenas um primeiro capítulo que tem autonomia também, ele, enfim, poderia É. ser montado apenas ele. Mas a princípio eu tinha essa visão de uma série teatral, de trabalhar também com o tempo e com uma relação temporal também na produção, assim. Enfim, já tive diferentes ideias. A princípio era uma ideia de trabalhar numa produção rápida, um pouco na produção audiovisual, como a produção audiovisual de séries, assim, de montar o primeiro capítulo e em 2 semanas ou um mês já estrear o outro, montar tudo muito rápido, assim, e ver como essa Uhum. relação temporal afeta a criação e também um diálogo com o público, enfim. Era inspirado numa experiência argentina do Rafael Sprecherburg, que montou uma série teatral em 2001, 2002, que chama Bizarra. Mas depois também comecei a imaginar uma montagem de uma série ao longo de vários anos também, de estrear um primeiro capítulo, depois de algum tempo estrear o outro, e pensando como essa ficção vai se transformando ao longo do tempo também. Sim. Não sei. Mas o texto é isso, conta a história de uma amizade de três amigos ao longo de 30 anos. Então são fragmentos deles, sempre monólogos, aos 15, aos 30 e aos 45 anos. Sim, ele me deixou muito essa sensação Aham. de peça paisagem mesmo, né? E aí, depois que eu li o Mansa, pra mim ficou muito forte também. No Mansa ficou essa sensação de como a natureza selvagem, essa coisa que com o tempo acaba seguindo o seu rumo natural das Aham. coisas, ficou forte. E aí eu levei isso Sim. um pouco pro Perdendo Tempo também.
E o Perdendo Tempo tem uma pira com o tempo Uhum. na estrutura também, né? Porque tem umas elipses ali, de repente salta de um tempo para o outro, as Uhum. coisas já mudaram. E aí, esses vazios das elipses, você completa um pouco a história Uhum. desses personagens com Sim. aquilo que você não sabe que aconteceu, então você imagina ali contrapondo. Mas tem uma pira com o tempo também, que é o efeito do tempo, acho que Uhum. na vida, assim, né? Porque essa coisa de o tempo natural das coisas e essa natureza selvagem das coisas e como a vida vai sendo arrebatada pelas Uhum. coisas que vão acontecendo, também está um pouco no Sim, conteúdo. sim. Para mim, né, me pareceu vendo assim o Perdendo Tempo, como o tempo se manifesta também no Sim, conteúdo, na sim. vida desses personagens. Então eu já vim querendo te perguntar qual que é essa pira com o tempo que está tanto na forma, tanto no Pois é. conteúdo, assim, essa passagem, né, o que acontece, as transformações em decorrência do tempo. Aí você falou que Sim, sim. já é uma pesquisa sua, né? Então, Que isso louco. é algo que vem. Foi algo que foi surgindo assim como um interesse meu enquanto dramaturgo, enquanto criador, não só como dramaturgo. Eu comecei, foi durante o processo de escrita da minha dissertação de mestrado, que falava de outra coisa, de uma relação de jogo com a escrita teatral, e eu analisei alguns textos que eram O Jardim da Companhia, um trabalho que chama Minha Vida Depois, Mi Vida Después, da Lola Arias, argentina, e Ringside, do Daniel Veronese. E um texto meu que chama Não Sempre. Tá. E todos eles tinham uma relação muito forte com o tempo, com a passagem do tempo, de diferentes formas, né? Uhum. O Jardim, que possivelmente muitas pessoas já viram, né? Esse trabalho da Companhia Ato, que é eu não lembro de que ano que é, essa é de Uhum. Eu acho que é 2012. 2008, 2010, Não, acho que é 2012, 11 ou mas 12. 11 ou é mais 12. recente. É. Sim, sim. Que conta, enfim, a história dessa família, né, em diferentes momentos, e também a forma como eles contam essa história, como colocam ela em cena, também trabalha nessa relação temporal, né, do Sim. público separado em três arquibancadas. Mi Vida Depois é um trabalho da Lola Arias que eu gosto bastante, que é o primeiro trabalho, acho que é o primeiro trabalho que ela começa a trabalhar mais com o documental. É um trabalho de 2009, em que ela chamou, acho que são 6 atores, se eu não me engano, cujos pais tinham alguma relação com a ditadura, seja porque estavam do lado dos militares ou porque eram militantes contra a Uhum. ditadura, ou enfim, cada um com diferentes relações, e são esses atores se colocando no lugar dos pais quando tinham a mesma idade que eles, né? Que era, enfim, Uhum. na época os atores tinham cerca de 30 anos e imaginavam os pais deles quando tinham mais ou menos a idade deles, e trabalhando muito a partir de arquivos, documentos e reencenando cenas do passado dos pais, né? Sim. O outro trabalho era do Daniel Veronese, que também tinha algo muito do ritmo, mais rítmico, mais da linguagem do texto. Então me chamou muita atenção a minha escolha por esses textos, né? E também por notar que muita gente estava trabalhando com isso como algo central nessa questão do tempo, da passagem do tempo, enfim. Mas a sua escolha por esses textos não foi necessariamente pelo tempo, foi pelo jogo. Não, não, foi por outra coisa, era uma ideia de jogo e tal. Mas a Aham. partir dali eu fui surpreendido por isso, por essa coincidência, assim, né? Coincidência entre Sim. aspas, talvez. Mas ver isso, que tinha muita gente, muitos dramaturgos contemporâneos latino-americanos, argentinos e brasileiros, nesse caso, trabalhando sobre o tempo e a passagem do tempo como algo central, né? Uhum. E aí comecei a ver que isso era uma constante também no meu trabalho e no que me interessava, né? Então daí um pouco foi se definindo um pouco mais essa pesquisa, assim, tanto no meu trabalho artístico quanto acadêmico, né? Mas, mas é isso. O porquê disso ainda tô entendendo. Mas porque eu ia te perguntar o porquê, né? Qual que é a sua intenção nessa pira com o tempo?
você já escreveu o Perdendo Tempo e o Mansa já se propondo a uma investigação de tempo ou também foi uma consequência de propor um jogo ali? Foi já se propondo. O Perdendo Tempo é anterior ao meu projeto de doutorado, eu entrar no doutorado, e Mansa posterior, assim, né? Já estava isso muito na minha cabeça. Enfim, todos eu tenho desenvolvido também algumas práticas e tentado cada vez mais articular um pouco o meu lugar como pesquisador dentro da academia com o meu lugar de artista, né, e de criador, assim. Sim. Recentemente até eu estava lendo umas coisas sobre esses elementos que na dramaturgia se tornam autônomos, né? O tempo deixa de ser um elemento convencional dramático, mas não só isso, ele também passa a ser problematizado e de como essa problematização eleva o nível dessa dramaturgia. E aí lendo aquilo eu fiquei tipo, tá, mas Uhum. como que é isso de fato, né, numa dramaturgia? Porque quando a gente pensa em tempo, uma dramaturgia que dá saltos temporais, uma dramaturgia fragmentada, como é que você problematiza ele de fato, Uhum. coloca ali ele como uma questão? E aí lendo seus textos eu falei, olha, eu acho que é meio por aí, né? Porque o tempo ele tá fazendo efeito não só em mim que tô lendo, mas também nos personagens. Mas aí eu fico pensando, nesse seu trato com o tempo, você tenta Uhum. efeitos diferentes? Qual que é essa. Para que lugar você está tentando alçar a dramaturgia? Se tá, né, também. Se tá também só de encontrar uma outra maneira de jogo, ou também o tempo ali como elemento de interferência no discurso também. Sim. Que papo cabeça, hein? Pois é, profundo. É... Pois é, como te responder? Que eu tô tentando? Ou É não difícil. responde também, não precisa. Ahn, não sei, eu acho que o tempo, a passagem do tempo é algo que pessoalmente me intriga muito, assim, mas não é algo pessoal, né? Acho que a todos nós, assim, né? É uma questão metafísica, assim, né? É, e Sim. a questão da passagem do tempo é algo Aham. que isso que nos intriga muito, que a gente não entende totalmente o que que é isso, né? O que que é essa coisa sem matéria, assim, e que nos transforma, né? É, e, trabalhar com teatro também é trabalhar com o tempo, né? Enfim, se fala muito do presente da cena, do presente do teatro, né? Sim, sim. Mas a gente trabalha com tantas relações temporais, né? A gente que trabalha com a palavra, por exemplo, a partir da dramaturgia, de um texto que é escrito previamente, de um texto que pode ser interferido pelo ator em cena. Então, não sei, a experiência teatral é carregada de tantas camadas temporais, né, de tantas temporalidades, que não só o presente, que ali no presente se transformam, mas que também deixam vestígios, traços, o que fica, né? Se fala muito do teatro como a arte do efêmero, Uhum. enfim, que passa, mas ela também deixa, né? Deixa coisas, deixa traços. Tem muita gente trabalhando hoje sobre o arquivo, né? A partir do arquivo do teatro, da cena, enfim. Muitos reenactments também, né? Por exemplo, na performance, de trabalhar a partir de performances que já foram feitas e que nova camada temporal surge aí. Enfim, tem tanta. A gente trabalha acho que a arte teatral é, por excelência, não a arte do presente, mas a arte da duração e da passagem do tempo, né? Por isso que para mim é algo elementar, assim. E o que me pareceu interessante quando eu comecei a estudar e querer me aprofundar mais nisso é a falta de bibliografia também, assim, que se centre numa pesquisa sobre o tempo, né? A representação ou a apresentação do tempo, Sim. seja na dramaturgia, na experiência teatral, enfim. Se fala muito disso, se fala muito do elemento temporal, mas sempre de uma forma um pouco en passant, assim, talvez. Mas, enfim, tem muita gente falando disso hoje, eu acho, e acho que por isso me interessa bastante também. A pesquisa partiu muito de um lugar mais teórico e de algo que eu tenho tentado também fugir um pouco, da crise do drama, Peter Zonde, enfim. Sim, sim.
mas eu tenho tentado, não sei, dei uma cansada assim dessas discussões, é, tentado também pegar por um outro lado assim e também tentar entender a minha prática artística como uma prática válida de pesquisa também, né? É, Sim. sobre as questões que me interessam. Então, tenho tentado encontrar esse lugar no meio aí entre pesquisa científica, acadêmica e artística, né? Sim. Nossa, muito interessante, André. Muito. É, enfim, fiquei até assim, caraca, vai ser a gente tá tendo um papo sobre o tempo, né, na dramaturgia. Aí você falou, não tem muito. Acho que a gente vê, eu vejo muita coisa assim sobre que o tempo é diferente numa dramaturgia, mas às vezes é só isso, o tempo é só diferente. Às vezes a gente não imagina que, não, o tempo tá no objeto do jogo ali, da questão, da discussão. Isso é muito louco. Uma última Uhum, coisa que eu queria te perguntar é essa coisa sim. das imagens que você falou, que você Uhum. sempre parte dessas imagens. Você tem tipo um banco de imagens, ou às vezes as imagens surgem, ou você vai buscá-las quando você tem uma ideia de peça também? É, então, não Te dei uma ideia de peça agora, fiz mesmo uma Uhum, encomenda, você vai buscar uma imagem aí no seu sim. imaginário, você vai formar ela. Eu acho que isso vem muito de uma tradição da minha formação na Argentina, assim, de uma tradição da dramaturgia de lá. É, vem muito do Maurício Cartum, que é um dramaturgo, não sei se você conhece, é um dramaturgo muito Não, nunca importante ouvi. lá na Argentina, porque formou muitos dos dramaturgos e dramaturgas contemporâneos argentinos. Enfim, que por sua vez já formaram outro, ele já, enfim, tem seus 60 e tantos anos. Mas ele fala muito dessa ideia da imagem geradora, né? Que é uma imagem irradiadora de sentido, assim. Acho que um pouco contrário a uma ideia de dramaturgia que se constrói a partir de um modelo que deve funcionar, de um modelo dramático, enfim. É, trabalhar a partir da imagem é trabalhar a partir de um lugar mais do sensível, assim. Porque a imagem, enfim, te dá pistas para onde você vai, te dá uma centralidade, mas não te dá os caminhos prontos, né? Eu devo colocar agora um punch, eu devo colocar, enfim, não sei. Sim. Na Argentina tem muita gente inclusive do cinema, que faz muitas oficinas. Também outra tradição muito forte são as oficinas de dramaturgia, né? Que em geral os dramaturgos e Uhum. dramaturgas têm essa prática de fazer suas próprias oficinas, normalmente nas suas casas, na sala de casa. E também tem muita gente enfim, muita gente do teatro, mas muita gente do cinema que se interessa muito por essa forma de construir narrativa, assim, que vem muito dessa tradição teatral, que tem menos a ver com modelo e mais a ver com algo, um processo mais intuitivo e tal, né? Então, para Sim. mim, a imagem vem um pouco, acho que daí, assim, dessa formação, e é algo que me funciona muito, assim, isso sempre quando eu estou pensando, começando um projeto, que sempre é aquela coisa que você está meio perdido, né? Parece que você nunca fez isso. Pelo menos para mim, eu sempre tenho Sim. essa sensação de como é que eu fiz, como é que se faz, eu não sei por onde se começa. É, e para mim ajuda muito isso, tanto trabalhar com a escrita automática, que é algo que eu trabalho muito também nas minhas práticas pedagógicas, assim, nas oficinas, há muitos anos que eu venho dando oficinas, nesse lugar de desbloqueio, assim, né, de deixar fluir. É, e Uhum. também essa ideia da imagem, assim, de ter uma imagem geradora, de uma imagem de irradiadora, assim. Então acho que vem um pouco a partir daí. Tem um pouco isso de colecionando de uma pasta onde eu vou jogando várias imagens, às vezes que por algum motivo me chamam a atenção. Mas também trabalho muito a partir de eu crio uma imagem mental, enfim, e a partir dali eu trabalho. Sim, bacana. E é louco É, que eu achei muito potente essa coisa da imagem, porque quando você contou a imagem do Mansell, eu falei, uau, é o texto um pouco, né? Aliás, essa imagem tá lá uhum, presente um pouco, né? Você já começa dando ela tá, assim, e aí a gente vê como ela sim, se desenrola. sim. Eu gosto muito de trabalhar também a partir da fotografia, porque também tem na fotografia essa relação temporal muito evidente, assim, né? Não Sim, sei. sim. Um trabalho que eu fiz a dramaturgia,
que é um trabalho documental, que é um texto que chama Poses para Não Esquecer, que, enfim, também foi uma encomenda de uma atriz amiga, que chama Heloísa Marina, que é lá de Florianópolis, e ela tinha interesse de trabalhar com a história da avó dela, que é refugiada de guerra, da Segunda Guerra polonesa, veio para o Brasil quando era adolescente. E o trabalho parte de um encontro dela com uma foto do bisavô, o pai da avó, né? Ela sempre ouviu muitas histórias desse bisavô que tinha lutado na guerra e tal, gostava de ouvir essas histórias quando era criança. E aí, depois de adulta, algum dia procurando fotos da família, encontrou uma foto do bisavô fardado de nazista, com um bigodinho de Hitler. E essa imagem impactou muito ela e, enfim, transformou muito a relação dela com essas histórias da avó, né? Que ela não imaginava, a avó era polonesa, ela não tinha imaginado enfim, que esse bisavô, que ela gostava de ouvir as histórias, podia ter lutado do lado dos alemães, né? Enfim, e aí essa peça parte dessa imagem concreta, dessa foto, né? E dessa relação dela com essa foto. Então, enfim, esse trabalho com a imagem, não sei, em cada processo também é de uma maneira diferente. De novo o tempo, né? E o tempo ressignificando a própria imagem, que é uma só, né? Uma imagem estática e o tempo ressignificando isso. Que louco. Caraca, achei muito legal essa coisa aí com o tempo. Aí o trabalho mais recente, eu não mandei o texto, porque é um texto muito da cena, que é o trabalho mais recente da minha companhia. Eu te mandei um trailer, né? Que é o Ensaio do Fim do Mundo. Vi. Que aí também tem uma relação com o tempo, mas é muito partindo de uma ideia do fim, pensando diferentes perspectivas de fim. Enfim, a gente fala tanto sobre o fim do mundo, mas também sobre o fim de um país, o fim de uma língua, o fim de uma civilização, o fim da vida, Sim. O fim do outro, a morte, enfim, partindo dessa ideia do fim, que também traz uma reflexão sobre o tempo, enfim, né? Sobre os começos e os meios. E esse trailer é aberto para todo mundo? Porque se você quiser eu posso colocar na descrição desse episódio e as pessoas verem. Pode colocar, claro, sim. Tá, então já tá aqui na descrição do episódio. Esse é o trabalho mais recente, a gente estreou no ano passado. Ele é um tríptico, é composto por 3 monólogos. Ele nasce dessa configuração do grupo, que hoje somos 3 pessoas só. Agora os 3 estamos mais perto, porque todos moram aqui na Europa. Um mora em Paris, a outra mora na Polônia. A gente começou a criar quando eu estava ainda no Brasil. E uma solução que a gente encontrou para conseguir estar junto mesmo à distância é criar esse tríptico, que, enfim, são 3 trabalhos que têm autonomia, cada um desses solos, né? Mas que podem ser apresentados juntos e juntos criam novos sentidos, né? Também esse quebra-cabeça, assim. Então, esse jogo sobre a estrutura e sobre esses quebra-cabeças também é algo que é uma constante, assim, nos meus trabalhos. E que vem muito desse trabalho com o grupo também. Às vezes involuntariamente, ou sempre você tenta chegar nesse lugar? Eu acho que para mim é muito importante pensar a forma, né, também como Sim. Como eu trabalho, a forma do texto, assim, é algo que às vezes vem como condição, como nesse caso, né, que era essa condição de distância, então pensar uma forma de conseguir seguir estando junto, mesmo estando longe, seguir apresentando, enfim. Mas que também, ou às vezes vem, enfim, a posteriori, assim, né, depois que eu já tenho aquele material. E tentar imaginar, enfim, qual é a forma dele, né? Sim. Tanto textual quanto cênica. Às vezes elas estão mais imbricadas, outras vezes mais separadas. Bacana. André, acho que é isso. Bom, já falei bastante. Falamos muito, gostei bastante. Você tem alguma indicação aí para deixar para quem tá ouvindo?
Então, no meio da conversa me veio algo. Eu lembrei de um quadrinho que chama Aqui, Here, do Richard Maguire, que é um quadrinista, acho que ele é norte-americano, se eu não me engano, que foi Aham. publicado pela Companhia das Letras, não sei se há uns 2 anos, que é um quadrinho que conta uma narrativa, mas de uma forma muito fragmentária também, de um mesmo espaço, de um mesmo ponto de vista de um espaço, e como esse espaço vai se modificando, né? Então começa com uma casa dos anos 50, e está escrito ali o ano, tem sempre o ano em cima. Você vira e vão tendo algumas cenas que se passam nessa casa em 1950, uma sala de estar. De repente vai para um futuro longínquo, de repente volta para um passado, para quando aquilo era só floresta. E esses tempos vão se sobrepondo, então algumas páginas de repente já começa a aparecer uma sobreposição de vários tempos sobre uma mesma imagem. É bem gráfico, assim, essa questão do tempo, né? E para mim, enfim, foi uma Sim, eu já grande. abri aqui e eu já tô comprando. Viu só? É muito bom, não, é lindo. Além disso, ele é lindo, assim. E foi uma grande referência na construção do Mansa, né? Como essa estrutura, assim. Essa estrutura me inspirou, assim, Uhum. para criar esse texto. Sim, Acho nossa, que que isso bacana. enfim, é Eu uma boa gosto dica. muito dessas referências de quadrinho. Tô adquirindo já, com certeza. André, e se as pessoas quiserem te encontrar e conhecer seu trabalho, te achar nas redes sociais, não sei como você tá, acessível, se você quer ser encontrado, como é que elas fazem? Conhecer sua companhia, não sei. Então, acho que melhor eu passo as redes da minha companhia. No Instagram é a Ursa de Araque Tá. e no Facebook também, a Ursa de Araque. Enfim, você encontra ali, não vai ter outra Ursa de Araque. A Ursa de Araque. Beleza. Isso. André, obrigado pela sua participação. Foi ótimo, adorei muito. Obrigado Foi um papo você bem pelo legal. convite. Aí Para nessa mim também. rompendo essa distância tão gigantesca que há entre a gente, estamos aqui fazendo um episódio Pois pra é, galera. 4 horas de diferença. Enfim, acho que é isso. Pra quem tá ouvindo, obrigado também. O audiodrama volta acho que daqui 2 semanas e a gente se despede dando tchau. Dá tchau, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até.